Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida nessa linda tarde de domingo. Seja Deus louvado e engrandecido. Sejam todos bem-vindos às nossas redes sociais, aonde nós tiramos uma parte do nosso tempo para dar primazia ao Senhor Jesus e fazermos exposição da sua palavra. E estamos aqui nesta tarde com um compromisso de compartilharmos uma porção da palavra de Deus com você. Está sobre nós esta obrigação de transmitirmos a palavra do Senhor Deus. É bem verdade que nos nossos dias há muita mistura, há muitas teologias que estão deturpando a verdade escriturística. Não existe evangelho sem renúncia e não existe evangelho sem cruz. Não existe. A mensagem verdadeira do Evangelho, ela traz consigo a exigência de renúncia e a exigência de carregarmos a nossa cruz. Foi o Senhor Jesus que declarou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então vem e segue-me. A mensagem do Evangelho de Cristo, ela confronta o nosso ego. Ela confronta o velho homem. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o Evangelho confronta para haver mudança, transformação na nossa vida. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Estas mensagens teologizadas, fora do verdadeiro contexto teológico e bíblico, as mensagens de autoajuda, ela não muda, ela não transforma, ela não confronta, ela insufla o teu ego. Coloca o teu ego e o velho homem em um pedestal, sufocando Cristo Jesus na sua vida, fazendo com que você perda a percepção de Cristo e do verdadeiro Evangelho de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Este é um trabalho do diabo. Cegar o entendimento do homem, endurecer o coração do homem para as verdades escriturísticas. Que você possa, todos os dias, meditar, ler, estudar as Sagradas Escrituras, colocar nela todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, para receber do Senhor a iluminação da revelação deixada para nós da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo escrevendo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Este é o trabalho do diabo: enganar, usurpar, iludir,
com as fascinações desta vida. Evangelho que prega só na horizontal e não mostra a vertical, não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem da vertical para a horizontal, revelar Cristo na nossa mente e no nosso coração, exigindo de nós renúncia e que carregamos a cruz, a responsabilidade de vivermos com integridade e fidelidade a palavra do Senhor na nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus. Queria compartilhar uma porção da palavra de Deus convosco em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 22. Vem comigo, se você ama as Escrituras, porque a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Meu Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ser amigo de Jesus? Você quer ser amigo de Jesus? Ele quer ser seu amigo. Ele deseja, ele anseia ser seu amigo. Não obstante o estado ou a condição que você se encontra, Jesus quer ser o seu amigo. Quando lemos estes dois versículos bíblicos que se encontram em Lucas capítulo 18, versículo 22 e 23, a gente percebe que o texto está falando de um homem que tem muita aquisição financeira, um homem que tem muitos bens financeiros, um homem de posição elevada. Ele tem um encontro com Jesus, ele faz uma pergunta: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: por que tu me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Aí você percebe que ele responde. Ele responde ao que Jesus expôs a ele. Porque Jesus olha para ele e disse: olha, observa os mandamentos. Não adulterarás, não roubarás, não furte, não dê falso testemunho, honre o teu pai e a tua mãe. Ele disse: mestre, desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu tenho observado estas coisas que a lei exige de mim. Jesus se alegrou. Mas, meus irmãos, Jesus não quer só uma parte de nós. Jesus não quer entrar na nossa casa espiritual só em alguns cômodos. Jesus, ele quer entrar em todos os cômodos da nossa casa espiritual. Eita glória! Na percepção do jovem, ele conhecia a Torá e os 613 preceitos. Quando ele respondeu a Jesus e disse: tenho observado desde a minha meninice, Senhor, Jesus se alegra ao ouvir a tal declaração.
Mas o Senhor Jesus é o único que nos conhece por dentro. Jesus te conhece como de fato você é. Jesus, ele conhece as tuas qualidades e ele conhece as tuas falhas e fabilidades. Todo ser humano tem qualidades e tem fabilidades em si. Então perceba que Jesus, ele se alegra com as nossas qualidades e Jesus quer ser o seu amigo para trabalhar nas suas fabilidades. Jesus quer forjar, moldar, transformar. Meu Deus. Quando Jesus olha para ele, Jesus olha para dentro. Jesus olha para o seu coração. Por que, pastor Araquém? Porque você percebe que do coração, disse Jesus, procedem os desígnios da vida, os bons e os maus pensamentos. Não é o que entra que contamina o homem, é o que sai do coração que contamina o homem. Quando Jesus olha para dentro dele, Jesus vê algo que toma a posição de Deus. Uma coisa, meus irmãos, é eu conhecer as Escrituras. Outra coisa é eu praticar e exercitar as Escrituras. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas ele não obedece. Posso estar falando a pessoas que têm o curso básico de teologia, o curso médio de teologia, o bacharelado em teologia, o mestrado em teologia, o doutorado em teologia, que tem pós-graduação em teologia. Porém, se você não coloca em praticidade, em exercício, o conhecimento que você adquiriu, ele é vão para o reino dos céus. É importante o homem conhecer as Escrituras. Mais importante ainda é ele praticar as Escrituras sagradas. Bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem e bem-aventurados que praticam as palavras da profecia desse livro. Você percebe, dentro dos dois fundamentos exposto por Jesus em Mateus, dentro das suas narrativas, que a casa espiritual que tem firmeza, segurança, o obstante do que bate contra ela, é a que permanece firme, é a que permanece estruturada, é a que é aplaudida pelos céus, é a que recebe testemunho dos céus sobre ela. Então perceba que existe algo no coração deste jovem rico que indagou Jesus. E o que era? Avareza. Não tem pecado o homem ter posses, não tem pecado o homem ter rios de dinheiros, não tem pecado o homem ser rico, milionário, trilionário. Não há pecado nisso, desde que foi feito com honestidade e com o trabalho das suas mãos. Não há pecado nisso. Agora, o pecado ele vai entrar quando você coloca o teu sentimento, o teu amor a coisas que você possui. E era o caso deste homem, porque Jesus, ouvindo ele, quando Jesus olhou para dentro dele, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Ainda falta algo na tua vida que eu preciso trabalhar. Tem uma área na tua vida espiritual, na tua casa espiritual, que eu preciso entrar. Agora eu te pergunto, somos humildes o suficiente para entendermos o que o texto sagrado, expresso por Jesus, está declarando a nós? Não é o pastor Araquém que está falando, é o texto.
É o texto que está exclamando. É o texto que está nos exortando. É o texto que está puxando as nossas orelhas e exigindo de nós um conserto, exigindo de nós que examinemos a nós mesmos diante da luz da palavra de Deus. Jesus olhou e disse: te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Será que não está faltando algo na sua vida? Alguma área da sua vida que está precisando o amigo Jesus visitar? Ele quer visitar. Ele quer ser o seu amigo. Porque quem segue Jesus, meus irmãos, tem um amigo. Eu te pergunto, quem é o teu amigo? Quem é o teu amigo? Existem amigos que só estão do teu lado porque você tem algo para oferecer para eles. Quando você se reúne na mesa com a sua família e faz uma festa, aí você tem vários amigos. Quem é o seu amigo? Jesus, ele é um amigo fiel. Provérbios capítulo 18, versículo 24, diz que tem amigo mais chegado do que um irmão. E que este amigo seja Jesus na sua vida. Você tem um amigo, se referindo a Jesus, um companheiro fiel nos momentos difíceis. Porque o verdadeiro amigo é o que te socorre nos momentos difíceis. O verdadeiro amigo é aquele que chora contigo. O verdadeiro amigo é aquele que vê que você está carregando um fardo pesado e ele carrega junto contigo. O verdadeiro amigo, ele renuncia a algumas coisas para te auxiliar e te ajudar a estar ao teu lado. Esses são os teus verdadeiros amigos. Aqueles que estão do teu lado só pelo aquilo que você pode proporcionar, não são seus amigos. Quer provar quem verdadeiramente é teu amigo? Tá? Deixe de fornecer. Passe por uma crise, uma dificuldade, e você saberá quem de fato é os teus verdadeiros amigos. Mas o amigo fiel e verdadeiro que eu estou apresentando a vocês, Cristo Jesus, ele é amigo em todo o tempo. Ele é amigo no tempo de bonança, ele é amigo no tempo de crise, ele é um amigo quando você está passando pelo vale da sombra da morte. Ele é amigo em qualquer circunstância. Jesus é fiel, ele não pode negar a si mesmo. Por isto, a Bíblia diz que este amigo, ele pode nos socorrer nas nossas misérias, nas nossas fraquezas. E eu te apresento Jesus nesta oportunidade. Porque o verdadeiro amigo, ele te exorta. O verdadeiro amigo, ele puxa a tua orelha quando você erra. O verdadeiro amigo, ele te corrige quando você peca. Quando você desvia do caminho, o verdadeiro amigo te repreende. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 19, diz: eu, o Senhor, repreendo e castigo a todos quanto amo. O verdadeiro amigo Jesus te ama. Ele me ama. Mas quando pisamos na bola, ele nos corrige. Ele nos açoita, porque ele nos ama. Ele nos ama. É ele que eu estou te apresentando. Quando Jesus olhou para dentro do coração daquele jovem, Jesus viu que estava faltando algo. Que algo na sua vida havia quebrado. E que estava tirando dele percepções espirituais. A única coisa que Jesus revelou
nas Escrituras que toma o posicionamento de Deus na nossa vida é Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? As riquezas. As riquezas. A avareza. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E no contexto que li de Lucas capítulo 18, do versículo 22 ao 23, você percebe que quando Jesus olha para dentro do jovem, Jesus vê a avareza. E ela foi fundamentada quando Jesus disse: vai, vende tudo que tu tens e reparte com os pobres. Então terás um tesouro no céu. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está granjeando somente nesta vida? Ou você está granjeando no reino dos céus? Porque o termo reino dos céus é um. Reino dos céus, habitação de Deus e dos seres celestiais. Reino de Deus, habitação do Espírito Santo, corpo de Cristo. Oh, glória a Jesus. Reino de Deus foi estabelecido na terra. Quem é o governo? O Espírito Santo, que rege o corpo, a eclésia, no nível de reino de Cristo Jesus, na propagação do evangelho do reino. Quando Jesus olha para ele, Jesus se manifesta como um verdadeiro amigo. Disse: olha, você observa desde a sua meninice, você conhece a Torá e os 613 preceitos da lei. O primeiro mandamento com promessa é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amará o próximo como a si mesmo. O termo amar de todas, no primeiro mandamento, é que Deus, ele quer você por inteiro. Então o Senhor, amigo fiel, Jesus Cristo, ele vai trabalhar e lapidar a sua vida, porque ele lhe quer por inteiro. Ele vai forjar você como ouro que passa no fogo para tirar todas as impurezas. Ele vai imprensar você numa prensa como uma azeitona que é imprensada para extrair dela o azeite. Jesus vai fazer isso porque ele é o verdadeiro amigo. Você precisa entender isso. Meu Deus! Então Jesus disse: vai, vende tudo que tu tens, reparte com os pobres. Depois, olha o termo, depois, segue-me. Renúncia, remove a avareza, remove o amor às riquezas, compartilha com aqueles que têm necessidade. Jesus está dizendo que quando você compartilha o que ele entregou a você, você está glorificando a Deus, reconhecendo que tudo que você tem, o que você é e o que você possui foi atributos de Deus para a sua vida. E ele está dizendo: compartilha. Porque quando você compartilha com amor verdadeiro, entendendo este princípio, você está semeando e está plantando no reino dos céus. Você terá um tesouro no reino dos céus. É o que Jesus está dizendo. É o que Jesus está declarando. Mas, infelizmente, meus irmãos, quando se trata de dinheiro, o coração do homem tranca. Quando se trata de dinheiro, o homem dá ouvido ao diabo e não a Deus. O homem dá ouvido às heresias e não às sagradas escrituras. Quando se trata de dinheiro, o homem permite Mamon sentar no trono do seu coração.
Eu vou repetir o texto. Uma coisa ainda te falta. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Você está granjeando aonde? Você está ouvindo ao diabo, aos avarentos, os antidízimo, os anti-ofertas. É esse tipo de gente que você está ouvindo e se desviando dos princípios e dos valores das escrituras sagradas. Você é um avarento. Quem reina no teu coração não é Cristo, é Mamon, mas o verdadeiro amigo Jesus te exorta, te puxa a orelha, te repreende porque ele te ama e ele é o verdadeiro amigo na sua vida. Quer viver o melhor dessa terra? Reconheça a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida. Quer viver o melhor dessa terra? Reconheça que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos que nela habitam. Tudo pertence ao Senhor. E é o Senhor que está dando direcionamento e a direção a este homem. Depois, segue-me. Depois que praticares a caridade, depois que tu alimentar o faminto, depois que tu vestir aquele que não tem roupa, depois que tu calçar aqueles que não têm calçado. É isso que Jesus está declarando. Senhor, quando te vimos preso e não te visitamos? Quando te vimos nu e não te vestimos? Quando te vimos com sede e não te damos água? Quando te vimos enfermo e não te visitamos? Jesus diz, quando não fizerte a um destes pequeninos, a mim o fizertes. Então perceba que quando ele ouviu a declaração de Jesus, o texto diz, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Ele era avarento ou não? Eu não estou dizendo aqui para você doar tudo que você tem. Jesus disse, reparta. 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 Quando você for fazer algo a alguém, faça como ao Senhor. É o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. A Bíblia diz que a mulher, quando ela é submissa ao marido, está debaixo da mesma missão, auxiliando o homem, amando e respeitando, ela faz como ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer na obra de Deus para abençoar pessoas, abençoar a obra missionária, nós temos que fazer como ao Senhor. A diretriz é do Senhor. Agora eu te pergunto, abençoado, abençoada do Senhor, você de fato ama a Jesus, quer ser amigo de Jesus, quer andar com Jesus, quer ser discípula de Jesus, quer ser discípulo de Jesus? Reparta. Se você tem uma barra de sabão, corte no meio e reparta com quem tem necessidade. Você tem um sapato que tem uns 300 sapatos, reparta com quem não tem. Tem uns 50 ternos, reparta com quem não tem. Compartilha da bênção de Deus com outros que têm necessidade. É repartir, não é dar tudo. A Bíblia diz primeiro com os domésticos da fé, depois com os de fora. É o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia está declarando. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo.
Lembra da parábola que Jesus contou? Jesus bateu pesado em avarento, irmãos. Jesus bateu pesado em gananciosos. Jesus bateu, foi pesado, porque ele conta a história de um homem que fez vários celeiros. Fez a colheita do trigo, encheu os celeiros que ficou farto. Ele arma uma rede, um lugar de repouso, se deita e diz: agora minha alma, regala-te. Aí a voz de Deus bradou a ele e disse: louco! Hoje se pedirem a tua alma, a quem você dará? Eita, Jesus, o que eu estou sentindo Jesus aqui? Eu estou sentindo um amigo fiel aqui. A Bíblia diz, mesmo que você seja infiel, ele permanece fiel. Oh, glória! Ele não pode negar a si mesmo. Agora, quando reconhecemos a verdade de Cristo e exercitamos esta verdade, colocamos ela em exercício, meus irmãos, os céus aplaudem. O trono de Deus é glorificado, o inferno, os demônios, o diabo é envergonhado. Meu Deus, vai recebendo aí, vai recebendo aí. Quando somos exortados e estamos em falha, quando a palavra corta aqui, corta aí, é para ficar triste mesmo, porque a Bíblia diz que é para nós nos entristecermos e chorarmos as nossas misérias. Que a tua mente se esclareça, que a palavra traga luz ao teu entendimento, aos olhos do teu entendimento, e você enxergue a verdade. E não somente enxergue, pratique, exercite, coloque em exercício. Louco, hoje se pedir a tua alma, a quem você dará? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O bem mais valioso que nós temos é a nossa alma, o nosso espírito. Porque o homem é constituído de espírito, alma e corpo. É uma exigência de Deus. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Paulo escrevendo explica. Santificar o quê? O Deus de paz quer santificar o quê? Espírito, alma e corpo irrepreensíveis, conservando-os irrepreensível para o dia da vinda de Cristo Jesus. Porque esta é a nossa esperança. Quando ele se manifestar, que o nosso espírito, alma e corpo estejam conservados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor nosso Deus. Que esta esperança, ela cresça, ela flua, ela frutifique todos os dias na sua vida. Então, não permita a avareza sentar no trono do teu coração. Quantas pessoas, quantos cristãos estão desviados do propósito do reino, com seu coração colocado somente nas coisas dessa vida, vão para o culto só para receber as coisas dessa vida, vão para o culto só pensando nos problemas da vida e esquece que tem um Deus todo-poderoso que supre as nossas necessidades. Mas a questão pior é que você só procura Jesus quando você tem dificuldades. Você só ora, só lê as Escrituras quando está em aperto. Quando a bênção chega, você se distancia de Jesus. Que amigo você é de Jesus, que só procura Ele quando está em aperto? Que nós possamos voltar para a verdadeira essência do Evangelho de Cristo Jesus. Não existe evangelho
sem crises, não existe evangelho sem dificuldade, não existe evangelho sem vendaval, não existe evangelho sem dificuldade, irmãos. Não existe. Pelo contrário, aqueles que de fato zelam pela verdadeira mensagem do evangelho é que sofrem todas estas perseguições, que são excluídos, colocados de lado. Mas esses teólogos modinhas, com mensagens de autoajuda, com mensagens deturpadas da verdadeira essência do evangelho, é os que estão em eminência aí. E que muitos seguem, que muitos aplaudem, né? Os pastores e teólogos reveladura, né? Que revela CPF, revela isso, revela aquilo, tá? É essas pessoas que muita gente segue. Você acha que os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, os mercenários, eles surgem da onde? Você acha que surge da onde, meu irmão? Se você de fato não se preocupar com a leitura, o conhecimento da palavra de Deus, para através dela ter discernimento do que é e do que não é, você será enganado. Olha que questão árdua. A Bíblia diz que até mesmo os escolhidos serão enganados. Que nós possamos olhar com o olhar de Cristo e do Santo Espírito. Porque para a sociedade, esse homem rico que indagou Jesus, ele era uma pessoa bem-sucedida. Ele era uma pessoa de alta posição e aplaudida pela sociedade. Mas não por Jesus. Porque Jesus não vê como o homem vê. Jesus olha para a nossa vida de forma diferente. Assim como ele olha para a sua vida de forma diferente. Oh, glória a Jesus. Eu quero deixar esta palavra a você. Eu quero deixar esta palavra a você. Jesus quer ser seu amigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui mostra o desejo de Jesus em querer ser o seu amigo. A pergunta é: você quer ser amigo de Jesus? Você quer se dedicar a uma amizade verdadeira e fiel, a um amigo que é amigo em todo o tempo? Jesus. Você quer? Eu te apresento ele. Você deseja ser amigo de Jesus? Coloca assim: eu vou orar por você. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero orar por todos que passaram aqui na live. Eu quero orar pelos que estão na live. Eles desejam ser seu amigo, Senhor. Porque o Senhor é um amigo fiel. E eu entendo, Pai, que por ser nosso amigo, o Senhor não vai nos deixar em apuros. O Senhor, quando errarmos, o Senhor vai nos chamar a atenção e vai nos repreender, porque o Senhor nos ama. O Senhor vai nos corrigir porque o Senhor nos ama. O Senhor vai nos moldar porque o Senhor nos ama e é um amigo fiel. Que nós venhamos, Senhor, reconhecer e entender a cada dia o valor dessa amizade que o Senhor tem conosco. Não permita pecarmos, não permita desviarmos o nosso pé, não permita, Senhor, a avareza entrar no nosso coração, não permita, Senhor, de forma alguma, nós colocarmos outra coisa no lugar do Senhor na nossa vida. Senhor, repreende-nos, exorta-nos.
Ó Senhor Deus, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Somente ao Senhor. O Senhor é propriedade peculiar da nossa vida. Nós somos, melhor expressando, Jesus, propriedade peculiar do Senhor. Que o Senhor possa trabalhar, operar e agir na nossa vida, porque é o Senhor que rege a nossa vida. Eu oro pelos, Pai, que querem ser seu amigo, que estão orando comigo nesta oportunidade. Recebe-os, Senhor. Recebe-os nesta oportunidade e os abençoa, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a sua casa, a sua família, o seu lar. É o que eu desejo, Senhor, para a vida de cada um daqueles que permanecem e passam, Senhor, aqui na live para ouvir a sua palavra. Não me importa se é 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas, 10, 100, 50. O que importa, Pai, é que estão ouvindo, recebendo a tua palavra, que nos santifica, que nos molda e que nos direciona para andarmos contigo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde todos os momentos da sua vida. Fique na graça e na paz, meus irmãos. Que o Senhor Deus te abençoe.